Na véspera do jogo do Galo contra o Grêmio, a volta para casa depois de 3 partidas como visitante. O Barba Domingues chegou a dizer em uma das entrevistas recentes que ele nunca tinha visto isso, mas porque são competições diferentes, né? O calendário às vezes acontece essas coisas. O Galo jogou pela Copa do Brasil contra o Juventude, depois Campeonato Brasileiro contra o Remo e teve Copa Sul-Americana por último diante do Bragantino. São 3 jogos seguidos fora de casa e depois de 15 dias o Atlético está de volta à sua casa, Arena MRV, neste domingo. A última vez do Galo na Arena foi no dia 1º de agosto, quando enfrentou o Juventude, naquele empate sem gols pela Copa do Brasil. O Galo, inclusive, precisa voltar a vencer na sua casa, principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro. Teve o duelo contra o Bahia, que foi antes desse jogo contra o Juventude, né, da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão contra o Bahia, o Galo também ficou no empate. E precisa somar pontos no Brasileirão, já que empatou também com o Remo na última rodada. Para não ficar muito ali na parte de baixo da tabela, o Galo está envolvido em competições de mata-mata. Na quarta-feira que vem já tem de novo o Bragantino, desta vez na sua casa, na Arena MRV. O Barba Domingues planejando o time, já pensando também na quarta-feira. Ele utilizou força máxima contra o Bragantino, a tendência é de que isso se repita na semana que vem, até pelo caráter eliminatório, e para o jogo de amanhã ele vai mexer pelo menos em algumas peças. Esta é a tendência do Atlético. Contra o Remo foi um time mais mexido. Para amanhã não creio em tantas mudanças assim, por ser o jogo em casa, o Galo está precisando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Nath Fiuza, é o melhor momento do Natanael com a camisa do Galo? Acho que é o melhor momento dele, sim, até pelo entendimento da função dentro do campo e a sequência que ele ganhou a partir disso, né? É muito bom a gente poder ouvir o jogador falando sobre a sua adaptação, o seu treinamento no dia a dia para desempenhar da melhor forma aquilo que o treinador pede, né? E aí ele falava, com o Cuca jogava mais naquele esquema de uma linha de 3 mais tradicional, né? Eu tinha uma função mais de atacar e por vezes quando o Natanael subia, ele dava um espaço maior ali nas costas, na sua marcação e até por isso por vezes era criticado. Nesse novo modelo agora com o técnico Eduardo Domingues, ele sobe menos, mas ele tem uma função importante na saída de jogo e acho que ele vem refinando cada vez mais esse passe, essa construção ali junto com os outros 2 zagueiros e ele fica, digamos assim, menos desprotegido, né? Fazendo essa função como um terceiro homem ali em alguns momentos e dando ao Coelho a possibilidade de jogar um pouco mais espetado. E a própria presença do Coelho também o ajuda, porque apesar de jogar nesse sistema, isso não impede que o Natanael faça ultrapassagens em momentos. A gente já viu ele subindo para cima da linha do meio-campo, contribuindo com um passe mais longo, mas o Coelho é um cara que corre muito, né? Então ele também consegue ser um assistente do Natanael, digamos assim, no momento em que ele tem um pouco mais de liberdade para avançar. No início da temporada, com a chegada do Preciado, eu mesma disse que eu acreditava que o Preciado seria o titular ali na lateral, até pela a vivência, a experiência dele como um lateral de seleção e que o Natanael perderia espaço. Mas ele conquistou essa vaga no time por méritos próprios, pelo bom desempenho, por esse entendimento tático, até de jogar com mais de um treinador em estilos muito diferentes, né? E agora o Preciado vem novamente ganhando o seu espaço, mas numa outra função, um pouco mais adiantado, e eu acho que isso mostra a confiança que o Eduardo Domingues tem no Natanael. Não é a evolução do Natanael, é a evolução do Atlético. O Atlético tem evoluído, é o melhor momento do Atlético, é o melhor momento defensivo como equipe do Galo. Coletivamente, ao se defender, o Atlético está bem melhor. Os últimos 10 jogos, são 6 desses 10 sem sofrer gols. Então, o momento coletivo, ele nitidamente reflete no momento individual de cada um dos atletas. É o melhor momento do Natanael, é o melhor momento do Preciado, é o melhor momento do Juan, do Lianco, que infelizmente se lesionou, é o melhor momento do Renan Lodge. Há uma briga à frente da cabeça da área, para quem vai ser o volante, primeiro, segundo volantes, para proteger esse sistema defensivo.
automaticamente, quando coletivamente uma equipe começa a funcionar e um setor se destaca, e no Atlético o setor que mais tem se destacado é o setor defensivo, e quando eu falo setor defensivo não se resume a zagueiros, laterais e volantes, porque a defesa começa lá na frente. Hoje o Atlético é um time que marca melhor do que ataca. Aliás, o Atlético tem tido problemas ao marcar quando ataca mal. Foi assim no último jogo, a gente estava junto na transmissão. Às vezes em que o Galo atacou mal, errou um passe, errou o penúltimo passe, deu contra-ataque ao Bragantino, a coisa estoura lá atrás. Aí a equipe tem que correr para trás, aí tá desorganizada. Mas quando o time tá organizado, a defesa tá montada, tem se destacado. Então a melhora do Natanael, ela é uma consequência da melhora coletiva do time. E automaticamente a maioria dos atletas melhoraram individualmente. O futebol é um esporte coletivo. Não existe destaque individual sem que o time coletivamente esteja ajustado. E quando o time está ajustado coletivamente, os destaques individuais aparecem. Você pode não ter todos os destaques individuais, mas muitos destaques individuais você vai ter. Quando coletivamente uma equipe está mal, raramente você tem um destaque individual. Aliás, o do Atlético, quando estava mal, quem que era o único destaque individual? Vitor Hugo? Goleiro. O Everson, né? O goleiro, porque tudo explodia lá atrás. Esse continua muito bem. Esse o time coletivamente ou não rendendo, tá bem já há muitos anos, que é o Everson. Então, cara, pra mim a melhora do Natanael é como a melhora de outros atletas, porque coletivamente hoje o Atlético é um time que joga melhor. Vamos lá, Pedro. O detalhe é que o Grêmio não joga, né? Copa Sul-Americana, nem Libertadores, não jogou no meio de semana e não joga no próximo meio de semana. Diferente do Galo, e por isso que o Atlético a gente vai deixar algumas dúvidas. O Natanael mesmo, o jogo anterior, o Preciado entrou, o Preciado vem jogando bem. Pode ser uma mudança, a zaga não tem muito o que fazer, né? A zaga vai ser o Juan e o Vitor Hugo, até pela escassez de jogadores disponíveis neste momento com a lesão do Lianco. Na esquerda o Renan Lodge deve jogar porque ele não atuou contra o Remo, vocês vão se lembrar, ele estava suspenso. E aí a tendência é que jogue o Renan Lodge. No meio campo ele tem algumas alternativas. Ele pode manter o Alan Franco, normalmente joga todas, não é um jogador que fica fora. E aí o Maicon, pode dar uma seguradinha ali no Maicon. Ele tem o Tomás Pérez, né, que já não vem jogando algumas partidas. Pode ser uma alternativa, jogar Tomás Pérez e Maicon. Eles fizeram a dupla ali no início, né, no pós-Copa. E aí tem algumas situações. O Bernard foi titular lá contra o Remo, dá uma seguradinha no Bernard, ou mantém porque é um jogador importante ali junto com o Vitor Hugo. No jogo anterior, segurou o Vitor Hugo. Pode ser que dessa vez ele faça o contrário. Lá na frente, Coelho e o Cassierra. Eu acho que o Reinier fez 2 jogos. Eu tô postando o Cassierra para amanhã, viu, Pedro? Ele fez 2 jogos, o Reinier, fora de casa. E normalmente em jogos em casa ele utilizava mais o Cassierra. Quando fez opções, né, e não só agora pelo Reinier, mas lá atrás também, vou me lembrar do jogo contra o Vitória. Fora de casa ele escalou, o Barba Domingues escalou o Reinier. E agora pode ser que o Cassierra tenha mais uma chance de mostrar serviço aí e de quebrar essa escrita, esse jejum de gols no Atlético nos últimos jogos, Pedro. Nath e Edu, o que o Grêmio pode oferecer de perigo em relação ao jogo de amanhã? Como é que vocês imaginam a postura do Grêmio? Começando por você, Nath. Ô Pedro, eu acho assim, a questão física, né? Então a gente espera um Grêmio mais inteiro no jogo, porque não jogou no meio de semana, teve a semana inteira para trabalhar, então um Grêmio disputando bastante, tentando ganhar essa bola no meio campo, tentando ficar com esse rebote, né? Impondo ali um jogo mais físico ao Atlético, até porque a gente sabe que o Galo na Arena MRV costuma ter que ficar com a bola, ter que assumir um protagonismo e tem tido dificuldades para fazer isso, então talvez o Grêmio também de olho nisso, né? Pode tentar jogar um pouquinho mais no contra-ataque, um pouquinho mais fechado. Eu acompanhei um amistoso aqui em Brasília do Grêmio contra o Cruzeiro e teve uma coisa que me chamou a atenção naquela partida e que depois eu vi o Grêmio repetir até no jogo contra o Mirassol, na classificação na Copa do Brasil, que é um Grêmio que por vezes força um pouco mais ali a marcação com uma linha mais alta, para já tentar recuperar essa bola já no campo de ataque, porque não é um time que também tem muita capacidade de ficar com alta posse, de ficar girando bola de um lado para o outro. Então, esse Grêmio do Luiz Castro, por vezes, ele tenta ser um time mais objetivo, já roubar essa bola mais na frente e já avançar em velocidade. Então, acho que pode ser algo também que o Atlético tem que tomar cuidado e tomar cuidado com o Carlos Vinícius, né? Porque não vive o seu melhor momento com a camisa do Grêmio, já teve outros períodos em que ele estava
com o pezinho mais calibrado, numa fase mais artilheira, mas ainda assim é sempre um cara muito perigoso, né? Muito perigoso o tal do Carlos Vinícius, viu, Edu? E eu concordo com a Nath, cara. Dos jogadores mais perigosos do Grêmio, é o olho no Pavon também, né, cara? Com a bola parada. Ele tava jogando de lateral, agora com a linha de mais 3, adiantado, tem jogado mais adiantado, tá com uma bola parada forte, tá confiante. Então, tem que tomar cuidado com esses aspectos, né? Jogador confiante, ele costuma fazer diferença. O Vilhaçante, desde que voltou de lesão, tá bem Ainda distante de ser aquele que chamou atenção, né? De outros clubes, inclusive. Mas o Grêmio é um bom time. Teve muita dificuldade na volta da Copa, mas já vem de uma boa sequência, né? De 3 jogos sem perder, vem de 2 vitórias, classificação na Copa do Brasil. Então tem que tomar o cuidado, como qualquer outra equipe grande que você vai enfrentar. Mas eu acho que o principal foco do Galo, Pedro, tem que ser o Campeonato Brasileiro. Não adianta, já poupou contra o Remo e não deu certo. Pode ter dado certo na Sul-Americana, no jogo contra o Bragantino, isso eu não tenho dúvida. Mas lá o Atlético deixou pelo caminho mais 2 pontos contra uma das piores equipes do campeonato. São 4 pontos que ficaram pelo caminho contra o Remo. E aí você tem que recuperar contra equipes mais fortes, contra equipes maiores, e o Atlético precisa vencer em casa. É escolher. O Atlético tem uma escolha a ser feita. Tentar ficar a 1 ponto da zona de classificação da Libertadores ou correr o risco de ficar a 4 pontos da zona do rebaixamento, porque pode acontecer a depender do que rolar na rodada. Então a escolha tem que ser ficar a poucos pontos da zona de Libertadores e para isso mandar a campo o que tiver de melhor. O Alexander, vocês estão vendo aí, são 6 jogos após a Copa com 6 minutos, uma bizarrice, um cara que custou 6,5 milhões de euros, tem um salário caro, entendeu? Joga muita bola, mas no Galo não jogou absolutamente nada. A gente sempre sonha com aquele Alexander do Fluminense, ele nunca desembarcou aqui, a verdade é essa. E o técnico nosso prioriza bastante o dia a dia, prioriza bastante o treinamento, o foco no treinamento. E aí, gente, é o seguinte, o Vene Casagrande trouxe a notícia que o Vasco tá de olho. A Itatiaia trouxe a notícia ontem que o Alexander tá com aval para poder sair do clube, e aí não tem outra, gente. Eu acho que não seria ruim para ninguém o Alexander sair do Galo. O jogador, na minha opinião, não tá com um clima legal internamente, na minha opinião, não tá, entendeu? O técnico também meio que largou mão dele, né? O técnico tá com ele, o técnico tá com quem quer estar ali, quem quer estar com ele, quem não quer não vai jogar. Então, gente, eu imagino que uma saída seria o melhor caminho, uma saída por empréstimo, com opção de compra, passe fixado, obrigação de compra, enfim, vir aqui comprar o Alexander eu acho muito difícil alguém fazer isso. Mas alguém vir aqui, pagar o salário dele, levar e botar uma cláusula no empréstimo, com opção, obrigação de compra, acho que é mais viável, ele pode chegar em outro clube e jogar bola. Isso acontece. O próprio Kevin Castanho que a gente está trazendo vem embaixo do River Plate. A gente está com esperança que ele joga bola aqui. O Alexander ele pode sair daqui embaixo e jogar bola em outro clube. E aí também a gente tem uma vitrine, tem um jogador que pode ter uma potencial venda no futuro. Não deu certo aqui, paciência. Entendeu? Então a situação é essa sobre o Alexander. Eu acho que uma saída neste momento seria legal para todo mundo. Daria um respiro financeiro para o Galo, na questão de salário. O salário dele não é baixo. E teríamos um ativo jogando em outro clube com potencial de revenda no futuro. Sendo que aqui ele não vai ter oportunidade. Não vai, gente, não vai. Então é isso, beleza? É a parcial de ingresso de agora, hein, Pedro? 21 mil torcedores garantidos. Então a gente vai ter um público interessante. Expectativa do Galo aí na casa dos 30 mil torcedores ou até passando disso, porque hoje é sabadão, até amanhã, domingo. Bom lembrarmos para você, torcedor que está acompanhando o Rádio Esportes, que tem aquela promoção de ingressos para alguns setores na Arena MRV. O setor Internorte, por exemplo, todas as categorias de sócios paga nesse setor R$ 29,90 Internorte. E para os sócios Galo na Veia, Plano Forte Vingador, R$ 33,90 no Intersul. Então o torcedor atleticano que quiser ir tem ingresso ainda para os setores na Arena MRV. O jogo amanhã no horário bom, né? 4 da tarde, horário nobre do futebol brasileiro. Fala massa, passando aqui rapidinho para lembrar vocês aí, quem chegou até aqui no finalzinho do vídeo, para deixar aquele like antes de sair do vídeo aí, para dar aquela força pro canal, tá bom? E quero deixar aquele convite para quem tá chegando, tá bom? Já se inscreva, deixa o seu like também, dá essa força aí. E não esqueça, antes de sair, ativa o seu sininho de notificação. Toda vez que sair uma notícia, o YouTube vai estar avisando vocês, tá? Fiquem à vontade para estar conhecendo o canal aí, quem não conhece, quem chegou agora.
Esse canal traz notícia todos os dias aqui do Galo, apenas do Galo. Dá uma olhada aí no canal, vocês vão gostar. Quem é atleticano ou atleticano tá no lugar certo. Fique à vontade também para deixar a sua opinião em relação que a Nath Fiuza, o Ale Oliveira, o Edu Panzi veio trazendo pra gente nesse vídeo. E o Tanaquinha falando do Alexandre, o que vocês acham do Alexandre? Deve sair do Galo ou permanência do Galo? O que vocês acham? Deixe um comentário aí, muito importante, tá bom? E fique à vontade também para estar compartilhando esse vídeo aqui com os amigos que curtem também o Galão, aumentando os inscritos aqui no canal. Vocês ajudam demais, tá? Vou ficando por aqui, ficaremos atentos. Qualquer novidade a gente volta aqui para estar atualizando no canal. Mas lembrando, antes de sair, verifique se seu sininho de notificação está ativado, tá bom? Massa, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!